Uma boa noite aos amados. Que a paz e a presença do Santo e Divino Espírito esteja não somente em nosso meio, mas em nossos corações. Depois da música da Clara, nós já poderíamos ir embora, né? Esse é o poder do nosso Jesus. Nos dá o fôlego de vida, o respirar, sempre quando nós caminhamos em caminhos que não são da vontade dele, está sempre procurando nos conduzir em seus caminhos. Esse é o nosso Jesus. Queridos, é mais uma vez aqui nós estamos, muito contentes, muito felizes, porque é sempre um privilégio nós estarmos na Igreja do Nova Europa. Porque na Igreja do Nova Europa, como o Eliezer mencionou, nós nos encontramos entre amigos. E é muito bom nós estarmos entre amigos, né? Entre amigos, irmãos, né? Essa semana tivemos ali o privilégio de receber o Lia ali levando a mensagem para nós também na quarta-feira. Pudemos ali apresentá-lo também, foi muito bom. Uma mensagem muito direcionada, vinda diretamente do trono de Deus para nós ali. E foi excelente. Que Deus te use, como sempre, né? E cada um de nós, dentro das nossas limitações, mas que Deus esteja conduzindo a vida de cada um de vocês. O lar de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o personagem central da Bíblia. Toda a Bíblia converge em um único ponto: Jesus. Nossas vidas precisam estarem também nesta mesma convergência. Nossa vida precisa estar nessa mesma convergência. Cristo precisa ser o personagem central da minha e da sua vida. Mas a pergunta é: quem é Jesus na sua vida? Se alguém abordasse você e perguntasse para você quem é Jesus para você, o que Jesus representa na sua vida, quem é Jesus no seu dia a dia, qual que seria a sua resposta? A Bíblia nos apresenta a pessoa de Cristo, ela direciona muitos títulos à pessoa de Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, caminho, verdade e vida, nosso sumo sacerdote, nosso Salvador e muitos outros. Mas, e para você? Quem é Jesus? Apenas um homem que veio aqui, deixou sua glória, veio aqui, deu sua vida por você, e hoje simplesmente não tem um significado prático na sua vida. Não tem um sentido coerente daquilo que você um dia aceitou, né? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 2, para nós entendermos um pouquinho mais. Versículo 1, 2 e 11. E a minha tradução diz assim, a partir do 1, Mateus 2, a partir do 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E o 11 diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Muito bem. Nós vemos que no versículo 2, os magos, ao chegarem, perguntam sobre o recém-nascido rei de quem? Rei dos judeus. Aqueles magos, eles já entendiam
mediante os seus estudos, eram homens que estudavam os astros da época, a astrologia, homens muito cultos, e já entendiam que aquele recém-nascido, aquela pequena criança, era o rei. Era o rei. Mateus 12 nos diz que aqueles magos já entendiam, sabiam quem era aquela pequena criança recém-nascida. Para eles, aquela criança era um grande rei. Era um grande rei. Mateus 11 nos traz informações a despeito dos presentes doados pelos magos. No contexto espiritual, nós vamos entender o significado desses 3 presentes doados ou dados a Cristo: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro, naquela época, como nos dias de hoje também, um elemento muito valioso, era um presente dado apenas, direcionado apenas a alguém muito importante, apenas um rei. Com esse gesto, com essa atitude, aqueles magos já estavam dizendo que Jesus era o rei das suas vidas. Ao doar o ouro, simbolizava, eles estavam dizendo que Cristo era o rei das suas vidas. Aí eu pergunto, Cristo tem sido o rei da sua vida? Cristo tem sido o rei da minha vida? Nós temos aceito, nós temos caminhado, nós temos dito, nós temos testemunhado, nós temos apresentado Jesus como sendo o nosso rei, aquele que deixou toda a sua glória lá no céu para vir aqui dar a sua vida, ser zombado, ser chicoteado por amor a mim e a você. Ele tem sido realmente, ele tem tido o lugar de rei nas nossas vidas. Como que você tem abordado a pessoa de Jesus? Como que você tem trazido, tem encaixado a pessoa de Cristo na sua vida? De qualquer maneira, simplesmente como alguém que quando você precisa, você o busca? Ou você tem depositado a sua vida, o seu coração, a sua família, o seu lar nos pés desse rei? Esse rei, ele nasceu como uma criança, um recém-nascido, indefeso, mas aqueles magos ali, homens altamente inteligentes, ricos, já entenderam, queridos, de que aquele pequenino era aquele que teria condições de salvar toda a humanidade. O segundo presente foi o incenso. O incenso era usado pelos sacerdotes no templo. Nós sabemos. E este presente dado pelos magos simbolizava, representava o sacerdócio de Cristo Jesus. Aquela criança seria o nosso sacerdote, intercederia por nós no santuário celestial, intercederia por mim e por você diante do Pai. Ele é o nosso sumo ou supremo sacerdote, intercede por nós diante do Pai, clama pelo nosso perdão diante do Pai Celeste. É o único, a Bíblia nos apresenta que é o único que tem condições, não há um outro no céu e nem na terra que pode representar você e a mim diante de Deus. É o nosso sumo sacerdote diante do Pai Celestial. É aquele que, quando você finaliza a sua oração, usa o nome dele.
Aqueles magos já entendiam que Jesus seria aquele que representaria toda a humanidade diante de Deus, diante do Pai. Aquele que carregaria todos os pecados do mundo em suas costas. Aquele que, por amor a cada um de nós, não mediria esforços para nos trazer a paz, bem como a salvação. Não há um outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Unicamente o nome de Cristo Jesus. E o terceiro presente é a mirra, usada pelos profetas para ungir pessoas consagradas a reis. A mirra é um óleo aromático que colocava na cabeça ali daquele que era consagrado a rei. Mas também tinha uma outra função. A mirra também era usada pelos médicos, pois tinha e tem propriedades medicinais, muito usada no tratamento da lepra naquela época. Esse presente dado pelos magos significa, para mim e para você espiritualmente falando, significa o seguinte, que Jesus seria o profeta que profetizaria e mostraria o reino de Deus a mim e a você. Significa também que Jesus é o médico que tem a cura para a lepra do pecado em nós. Somente Jesus tem o remédio para o mal do pecado, que está enraizado no meu e no seu DNA. A Bíblia nos diz que nós já fomos concebidos no pecado. Em outras palavras, nós já nascemos condenados à morte, e morte eterna. Mas pela misericórdia de Jesus, pelaquela criança que um dia nasceu de maneira tão simples, de maneira tão singela naquela manjedoura, através daquela criança, viria a solução para o problema do meu e do seu pecado. Viria a solução do problema do meu e do seu egoísmo. Viria o problema do meu e do seu coração duro. Cristo, a cada dia, Ele quer nos dar, quer nos conceder um coração novo, um coração renovado, uma vida transformada, ações transformadas, ações diferentes, atitudes diferentes. Atitudes que diferenciam você e eu realmente do mundo. Atitudes que realmente diferenciam eu e você de um planeta caído. Diferencia eu e você de um mundo onde o amor não existe mais. O amor é para os fracos. O amor é para os ultrapassados. Mas para mim e para você, que entendemos o significado do amor, o amor para mim e para você é salvação. É salvação. Jesus é o único que pode te curar do pecado e de seus efeitos. Não há outro, querido. Nós vemos aí lugares onde falam que o seu pecado ele pode ser perdoado mediante sacrifícios, mediante umas informações que não estão em coerência com aquilo que a palavra de Deus nos traz.
A palavra de Deus nos diz que o único que tem poder para perdoar o meu e o seu pecado é Cristo Jesus. Aquele presente, aquela mirra ali apresentada a ele, simbolizava unicamente isso. Que aquela criança cresceria, desenvolveria, amadureceria, seria batizado, sofreria, morreria e hoje estaria à direita do Pai intercedendo por mim e por você. E sempre que eu e você fazemos uma oração, um pedido e direcionamos a Ele, Ele vai diante do Pai. Sempre que eu e você caímos, sempre que eu e você erramos, e a gente reconhece, vai diante dele, ele se apresenta diante de Deus. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que, assim como eu, já se sentiu o pior dos pecadores. Aquele que realmente nem você mesmo encontra esperança em você. Mas Cristo Jesus, quando olha para você, quando Jesus olha para você, Ele não vê o teu pecado. Quando Jesus olha para você, Ele não vê em você uma pessoa incapacitada. Quando Jesus olha para você, Ele não olha os teus defeitos. Quando Jesus olha para você, Ele vê uma pessoa capacitada. Ele vê uma pessoa perfeita. Ele vê uma pessoa que, mediante o poder dele, sendo utilizado na sua vida, será transformado, será lapidado e será não apenas um voluntário, mas será um morador do céu para toda a eternidade ao lado dele. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele sempre enxerga o melhor de nós. Jesus, Ele tem uma percepção extraordinária. Jesus, Ele é expert em olhar para o ser humano que não tem mais jeito e encontrar, extrair o melhor. Com certeza, você já imaginou-se, talvez já tenha passado pela sua cabeça que você não tem mais jeito, que Cristo esqueceu de você, que você já foi longe demais, que você já pecou demais. Mas Cristo Jesus, quando olha para você, querido, Ele está sempre de braços abertos. Ele está sempre com o remédio para curar o seu pecado. Ele está sempre disposto a passar o bálsamo nas tuas feridas causadas pelo inimigo. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo Jesus veio para que você e eu tenhamos vida e tenhamos em abundância. E é isso que Cristo Jesus a cada dia busca essa oportunidade. Cristo Jesus, Ele busca a cada dia que eu e você deixemos Ele ser o nosso rei, deixemos Ele ser o nosso sumo sacerdote, deixemos Ele ser o médico capaz de sarar as feridas causadas pelo pecado em nossas vidas. Jesus é o único que pode te curar da tua falta de fé, do teu egoísmo, da tua falta de esperança, da tua falta de desejo pela leitura da sua palavra, da tua falta de desejo de orar, de testemunhar, de confiar e até de acreditar. Jesus, Ele é o único que pode pegar todas essas, se porventura há alguma característica dessa que tem sondado a sua vida,
Se alguma dessas informações aqui, alguns desses adjetivos aqui, estão fazendo parte da tua vida, querido, Jesus tem poder para tirar isso. Jesus tem poder para te curar. Se você está vivendo uma vida sem esperança, Jesus tem poder para te dar esperança. Se você está vivendo uma vida sem desejo de ler a sua palavra, Jesus tem poder de acender no teu coração o desejo de passar horas e horas meditando na sua palavra. Se você tem ou tem tido a falta de orar, pede a Cristo, que Jesus tem poder para te ajudar, porque Ele diz que dele vem o querer e o efetuar. Apenas dá uma oportunidade para Jesus ser quem realmente Ele precisa e deve ser na sua vida. Jesus precisa ser o seu rei. Jesus precisa ser o seu médico. É urgente isso, queridos. Nós não vivemos mais em época que nós temos que querer adorar a Deus da nossa maneira, da nossa forma. Não é assim. Nós temos um guia, nós temos um manual que nos dá as devidas orientações de como nós devemos nos portar diante de Deus, nos dá as orientações de como nós devemos caminhar com esse Jesus. Cristo precisa fazer parte da minha e da sua vida de forma prática, não de forma teórica, não apenas de palavras, mas de algo real. Jesus precisa sentir, saber, olhando lá do céu, Ele precisa olhar para mim e para você e ver os Jós atuais. Nós estamos vendo na lição da escola sabatina ali, a vida de Daniel, daqueles jovens. Jesus precisa olhar lá do céu e ver a igreja do Nova Europa como aqueles jovens ali. Fiéis. Independente da circunstância. Independente se a sua vida ela está para ser ceifada, para ser tirada ou não. Porque Cristo diz que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, o que é que faz? Ganhará a sua vida, mas não nesse mundo, não nessa terra de pecado, não nessa terra de dor, de angústia, de sofrimento, mas lá no céu, uma vida eterna ao lado de Cristo, uma vida eterna contemplando o seu Rei dos Reis todos os dias. Só que muitas das vezes, querido, nós estamos tão apegados às coisas desse mundo que nós não conseguimos enxergar que o nosso cristianismo tem sido uma coisa falsa. Isso é uma realidade. Tem sido uma coisa superficial. Tem sido uma coisa que Cristo não tem tido prazer. Jesus, Ele precisa realmente olhar para mim e para você e ver os Daniéis atuais, fiéis até a morte. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que só vai herdar o reino do céu, só vai entrar na Canaã celestial aquele que perseverar até o fim. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa. Essas são as informações contidas na palavra de Deus. Não há outro meio, querido. Não há outra maneira de nós entrarmos nas mansões celestiais. Se nós estamos aqui nessa noite, se nós deixamos o nosso lar, é porque nós queremos desenvolver, crescer, amadurecer, não em estatura, mas em espiritualidade. Ser realmente diferente do mundo. Ser pessoas que realmente, por onde passar, as pessoas nos enxerguem como um verdadeiro cristão. Pessoas que realmente abrem a palavra de Deus e quando vê o assim diz o Senhor, não procura vestígios, não procura
informações paralelas para se desculpar de querer trilhar seus próprios caminhos. Mas o assim diz o Senhor: não, não, sim, sim. Se Cristo te direciona neste caminho, esse é o caminho que vai te conduzir à salvação. Se Cristo te manda ir por um caminho, é porque Ele sabe que esse é o caminho que vai te conduzir para o céu. Por mais que muitas das vezes o caminho que Ele te colocar vai doer. Mas Ele mesmo falou que no mundo eu e você teríamos aflições. E Ele ainda disse que não nos deixaria só. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando Jesus te enviar por um caminho, tenha certeza que é o melhor para você. Aceite, acredite, confie de que Cristo está com você em qualquer situação da sua vida. Qualquer uma delas. A tua falta de esperança, de desejo da palavra de Deus, de orar, de testemunhar, de confiar e de acreditar, e etc. Muitas outras. Você só precisa reconhecer. Você só precisa reconhecê-lo como seu rei, seu sacerdote e seu médico. Talvez você nessa noite se sente doente por um pecado que você não consegue largar. Por um pecado que só conhece você e Deus. Por um pecado, por uma falta de caráter que só quem conhece é você e Jesus. Nessa noite Ele está te dizendo que basta você reconhecê-lo como seu rei, como seu Senhor, como seu sacerdote e como seu médico, aquele que tem a cura para justamente, mediante a tua permissão, te curar desse mal terrível que uma vez não confessado e não abandonado, você pode passar 20, 30, 40, 50 anos não perdendo um culto nesse santo lugar. Talvez até vindo aqui à frente e apresentando lindos e muitos sermões. Talvez até vindo aqui através dos teus sermões, pessoas sejam alcançadas e transformadas. Mas se você não abandonar, você ficará fora do céu. Então, deixe Jesus ser esse médico capaz de curar aquilo que eu e você não conseguimos. Deixe Jesus tirar aquilo que eu e você não conseguimos. Quantos nesta noite gostaria que, assim como nasceu naquela manjedoura, o Rei dos Reis, ele nasça também em nossos corações a partir de hoje e passe a ser, de forma prática, o nosso Rei, reinando sobre todas as nossas ações e atitudes, sendo também o nosso médico, nos curando de todos os nossos pecados. Quantos gostaria de fazer esse pacto nessa noite? De permitir que Cristo seja o Rei da sua vida, o Rei da sua família, o Rei do seu lar, o Rei do seu coração. Amém. Eu também. Eu também. Fiquemos de pé, meus queridos. O apelo que eu faço nessa noite é que, desde já, vivamos com Cristo sendo o nosso Rei aqui nessa terra, mesmo em meio ao pecado
em meio à dor, em meio ao sofrimento, que tenhamos Ele como nosso grande Rei, para que lá na eternidade isso apenas seja uma continuação de uma vida de devoção, de uma vida de entrega, de uma vida de esperança em Cristo Jesus a cada dia. Permita que Ele realmente seja o médico que tenha a capacidade e a condição de curar o meu e o seu pecado a cada dia, entregando-se a Ele de maneira que Ele entenda mais profundo do nosso coração o nosso desejo de buscar a cura somente nele. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelos momentos aqui passados na Tua santa e divina companhia. Querido Deus, obrigado porque mais uma vez tivemos o privilégio de ouvir a Tua voz, estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque mais uma vez o Senhor falou conosco nesta noite e nós queremos praticar, Senhor. Então nos dá o poder que somente o Senhor tem, nos conceda esse poder para vivermos, para praticarmos as Tuas vontades aqui nessa terra, para que lá na eternidade seja apenas uma continuação de uma vida de entrega ao Senhor, de uma vida dedicada a Ti. Nós queremos desde já vivermos o céu aqui ainda, Senhor. Ajuda-nos a entendermos de que, da maneira que nós estamos, muitas das vezes, falhando, pecando e caindo constantemente, nós não vamos herdar a vida eterna. Se nós não permitirmos que o Senhor seja o médico capaz de curar e sarar todas as feridas causadas pelo pecado em nós. Ajuda-nos a vivermos uma vida em santidade a Ti. Vivemos uma vida de entrega a Ti. Vivemos uma vida de adoração plena à pessoa de Cristo Jesus. Seja no nosso alimentar, seja no nosso caminhar, seja no nosso pensar, seja no nosso modo de agir, de falar, enfim, tudo que nos envolver, que seja uma verdadeira adoração a Cristo Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza de que tivemos e continuaremos tendo um encontro todo especial com a pessoa de Cristo. Adentrou uma nova semana, desconhecida para cada filho teu aqui presente, mas clara como a luz do meio-dia para o Senhor. Então, por favor, nos proteja, nos guie, nos direcione, nos ajude a testemunhar, ser testemunha viva do Teu poder em nossas vidas, onde quer que nós colocarmos as plantas dos nossos pés. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.